Graça e paz a todos. Vim aqui trazer alguns versículos bíblicos para edificar a sua vida. São versículos bíblicos referente à graça, a nova aliança. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 3 a 4 diz: Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Romanos capítulo 14, 23. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Mateus capítulo 6, versículo de 6 a 7. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao teu pai que está em secreto. Então teu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Salmo 114, versículo 3. Glória a Jesus. Aleluia. Salmo 114, versículo 3. Vamos ver aqui o que diz. Salmo 114, versículo 3 diz: O mar viu isto e fugiu, o Jordão voltou para trás. Quando Israel saiu do Egito, a casa de Jacó deu um povo de língua estranha, Judá foi seu santuário, e Israel seu domínio. O mar viu isto e fugiu, o Jordão voltou para trás. Os montes saltaram como carneiro e os outeiros como cordeiros. Que tiveste tu, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que voltaste para trás? Montes que saltaste como carneiro e outeiros como cordeiros? Treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas e o seixo em fonte de água. Glórias, aleluia. Glórias, Jesus. Palavra gloriosa, né? Em Salmo 115, versículo 16 diz: Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a Deus aos filhos dos homens. Em Romanos capítulo 3, versículo de 21 a 24 diz: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para que todos que creem não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. João capítulo 19, versículo 30 diz: Tendo provado, Jesus disse: Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Em Hebreus capítulo 19, versículo 15 diz: Por essa razão, Cristo é mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como um resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Isaías 53, versículo 10. Contudo, foi da vontade do Senhor
esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Romanos capítulo 14, versículo 23. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Mateus capítulo 6, versículo 7 diz: E quando orarem, não fiquem repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muitos falarem serão ouvidos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta o pecado dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Bom, esse versículo aqui, de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, ele nos ilustra que Deus, ele entregou Cristo, né, para nos resgatar de volta do pecado. E Deus, ele não leva mais em conta os nossos pecados. E ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Só que muitas igrejas fazem diferente. Muitas igrejas ainda vivem a lei de Moisés, e é condenação, e que você tem que ser santo, e que você precisa largar o seu pecado, que você precisa disso, que você precisa... Gente do céu, Jesus, ele veio para nos resgatar pelo amor de Deus. Deus, ele é justiça, sabemos disso. Só que Deus, ele é amor. Ele enviou seu filho, não foi por acaso, foi por nos resgatar, nos salvar do pecado. Deus, quando olha para nós, ele não vê a nós, ele não vê o nosso pecado, ele vê Cristo, o que Cristo fez por nós. Então, Deus, ele quer nos resgatar novamente. Só que a maioria das igrejas só prega condenação. As igrejas ficam pregando a lei de Moisés, só prega a lei. Gente, não pode ser assim. Se Deus é santo, sabemos que Deus é santo. Devemos ser santo como Ele é santo. Só que isso é de glória em glória, de fé em fé, é de dentro para fora. O que adianta eu ir para a igreja, me vestir toda santa, ir para a igreja, me fazer de santo, e por dentro tá que nem um sepulcro, como diz Jesus, que nem um sepulcro caiado, cheio de lixo. Não adianta, gente. A transformação é de dentro para fora. E isso vai acontecendo de glória em glória, através do amor de Deus. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz: Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Em 1 João, capítulo 2, versículo 2. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. De todo o mundo, tá? Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz: Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15, diz: Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fique debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz.
Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei e cearei com ele. Entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Em João, capítulo 16, versos de 12 a 15, diz: Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará por si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Em Hebreus, capítulo 6, versículo 12, diz: De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aquele que, por meio da fé e da paciência, receberam a herança prometida. Em Mateus, capítulo 18, versículo 18 a 20, diz: Digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido ligado no céu. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que estás no céu. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Em 1 João capítulo 5, versículo 4. O qual é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15 diz: Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos dele o que pedimos. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Paulo diz: O Senhor me fortalece. Não se trata de ser bom, se trata de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bom, eu vou fazer um resumo rápido aqui de todos os versículos que eu li. Primeiramente, a palavra do Senhor diz para que nós, quando for orar, entrar no seu quarto, feche a porta e ore em teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que está em secreto, Ele te recompensará. Então, entre no seu quarto, feche a porta, ore ao Pai que vem em secreto e Ele te recompensará. Tenha um relacionamento pessoal com Deus. Isso pode ser no seu quarto, no seu banheiro, no seu trabalho, dentro do seu carro, onde você estiver. Ore ao teu Pai. Converse com Ele como se você estivesse conversando com uma pessoa. E lança sobre Ele toda a sua ansiedade. Lance sobre Ele toda a sua preocupação.
porque Deus, ele cuida de você, tá bom? E outra palavra aqui que eu quero voltar e falar com vocês sobre o versículo é Hebreus 9,15, que diz que por essa razão Cristo é mediador de uma nova aliança, que os que são chamados receberam a promessa da vida eterna, visto que ele morreu por resgate pela transgressão da primeira aliança. Ou seja, hoje não vivemos mais pela aliança de Moisés, pela aliança da lei, mas sim pela aliança da graça, que foi feita através de Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi resgatar-nos do pecado. E Deus, ele não nos olha, ele nos vê, ele não vê a nós, os nossos pecados, ele vê Cristo. Ele vê Cristo, tá? E guarde o coração de vocês, como diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, cuidado com quem vocês ouvem. Cuidado com a palavra que vocês ouvem, o pregador que vocês ouvem. Procurem vocês ter relacionamento com Deus, relacionamento com a palavra. Lê a palavra de Deus. Quando for citado um versículo na Bíblia, na igreja, ou seja lá onde for numa pregação, anote o versículo, vai na Bíblia de vocês, leia o contexto daquele versículo, vê se aquilo se aplica a vocês, tá bom? Porque muitas palavras, muitas pregações não é aplicada a nós, entendeu? E muitos pregadores usam versículos isolados da palavra, tá bom? Então tome muito cuidado para não contaminar o coração de vocês, tá? E outra palavra que eu quero voltar aqui é em Hebreus capítulo 6, versículo 12, que diz que de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imite aquele que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Então vocês apenas tenham que ter fé. Todos os milagres que Jesus realizou na Bíblia foi através da fé de cada um. Então a moeda do céu é a fé. A moeda do céu não é obras, tá bom? A moeda do céu é a fé e a paciência, porque nem tudo acontece na hora que pedimos. É de acordo com a vontade de Deus, na hora de Deus, tá? E quando você for pedir alguma coisa para Deus, veja se aquilo que você está pedindo é de acordo com a vontade dele, tá bom? E a palavra diz em Mateus capítulo 18, versículo 18 a 20, que tudo que a gente ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligarmos na terra será desligado no céu. Então, o que eu quero trazer para vocês referente a esse versículo é que não adianta você ir na igreja no domingo ou 2 vezes por semana. Você vai na igreja, você liga lá na igreja, através da pregação, da oração, da palavra, você recebe a unção, a porção de fé. Aí você liga na terra aquela fé do que você está pedindo, do que você está crendo, você está entendendo? E tem um relacionamento com Deus naquele dia. Então você liga no céu. Só que quando você sai da igreja, no dia seguinte você desliga, porque você só vai ligar novamente na outra semana, quando você for na igreja de novo no próximo domingo. Não pode ser assim, gente. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Então, procura ter um relacionamento diário com Deus, todos os dias,
tá bom? Todos os dias. Todos os dias liga na terra para que seja ligado no céu, tá bom? Porque se você ligar em um dia e passar dias sem ligar, ele desliga. É como se você colocasse o celular na tomada para carregar. Então, enquanto está na tomada, ele está carregando. Quando você tira, ele para de carregar. Você entendeu? Aí o seu celular ele vai acabando a bateria, vai acabando a bateria, até que a bateria se esgota. Tá bom? Mantenha seu relacionamento diário com Deus. Todos os dias. Tá bom? E para finalizar aqui o último versículo que eu quero trazer para vocês é Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é auxílio sempre presente na adversidade. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Como diz em Salmo 119, versículo 105. Tá bom? Receba essas palavras em nome de nosso Senhor Jesus e compartilhe para que mais vida seja edificada. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.